Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aulinha de gramática através de textos. Essa aula vai ser um pouco mais descritiva, falando mesmo da gramática, porque eu senti necessidade, quando eu dei a aula sobre o texto, falar sobre os termos das orações, né? Os termos da oração, né? Para dizer de um modo mais adequado. Eu ia começar com os termos essenciais, mas eu decidi começar com os termos integrantes, tá? Depois eu acho que eu vou colocar tudo junto. Bom, os termos integrantes. Então, os termos essenciais é sujeito e predicado, né? E os termos integrantes são os termos que integram o sujeito e integram o predicado, tá? Então, integram o predicado, o objeto direto e o objeto indireto, né? Eles completam o verbo no predicado verbal quando o verbo for transitivo, obviamente, né? Verbo transitivo são aqueles que pedem um objeto direto ou um objeto indireto. Quando o verbo é intransitivo, como nós vimos lá no texto do José, do Carlos Drummond de Andrade, eles não pedem complemento, né? Então, os verbos transitivos pedem complemento, objeto direto, objeto indireto. Quando o complemento for objeto direto, não ocorre preposição. Ao passo que, para ser um objeto indireto, é preciso uma preposição ligando o verbo ao complemento, certo? Então, é o caso, né? Então, tem dois exemplos abaixo. Ó. Um de objeto direto, as galinhas comeram o milho, então o verbo comer não pede preposição na sua regência, então o milho é um objeto direto, né? Então, o milho é o objeto direto porque completa o verbo. As galinhas comeram, né? Fica faltando um complemento, né? O verbo é transitivo. Então, comeram o quê? O milho, né? Se você pergunta o que para o verbo, a resposta é sempre o objeto direto. Objeto indireto. Ele mostrou à polícia os documentos do carro. Ele mostrou o que a quem, né? O verbo, aí no caso tem dois objetos, né? Ele mostrou à polícia, né? Mostrou a quem? A polícia. Então, objeto indireto aí. E os documentos do carro, né? Tá completando também o verbo mostrar, né? Porque podia dizer simplesmente ele mostrou os documentos do carro, né? Ou mostrou a polícia, né? Complemento nominal. Obviamente, esse aí completa nome, né? Quando o nome é transitivo. Tem regras bem rígidas para um termo ser complemento nominal ou não ser adjunta de nominal. Não se esqueçam, complemento nominal não recebe vírgula. Então, ao passo que os adjuntas de nominais, dependendo da posição que ele está, ele tem que ser virgulado porque ele é um termo acessório. Então, esse aqui é um termo integrante. Ele não pode ser virgulado. Então, complemento nominal ocorre quando o nome é transitivo. Então, igual o verbo transitivo recebe complemento. O nome transitivo recebe complemento também. Ou seja, não está completo. Sempre vem precedido por preposição e pode completar o sentido de um nome substantivo, um nome adjetivo ou um nome advérbio. Então, sendo o nome, pode ser completado. Nós temos três tipos de nome na língua portuguesa: o nome substantivo, nome adjetivo e nome advérbio, né? Então, chama de substantivo, adjetivo e advérbio. Ocorre como complemento de substantivo abstrato. Então, o substantivo concreto não pode ser completado, tá? Nunca com os concretos. Então, você vai lá na classificação do substantivo, se ele for abstrato, ele pode ser complemento nominal, mas se ele for concreto, então já está descartado, é adjunta de nominal. Tem valor semântico de paciente em relação ao nome. Então, ele é paciente em relação ao nome. Ele não é o agente, não é agente em relação ao nome, né? Não pode ser transformado em adjetivo e é essencial ao significado das frases. Então, quando pode ser transformado em adjetivo é porque é adjunta de nominal,
né? Então ele já tem o valor de adjetivo. Então, tenho muito amor às minhas galinhas. Tenho muito amor a quem? Às minhas galinhas. Então, as minhas galinhas está completando a palavra amor, né? Então, olha só, amor é abstrato, né? É um substantivo abstrato. Então, e as galinhas tem um valor paciente em relação ao amor, né? O amor é uma ação sobre as galinhas, tá? E é essencial para o significado da frase. Eu tenho muito amor, fica esquisito, né? Amor aí é uma questão, tá, transitiva, ele tá precisando de complemento. Minha casa fica perto de um parque, né? Minha casa fica perto. Perto do quê, né? De um parque, né? Então, perto então, pode ser um adjetivo, ou pode ser um advérbio, nesse caso é um advérbio, ele tem valor abstrato, né? Também, né? Mesmo que para o advérbio isso não seja importante, mas ele tem valor abstrato. E de um parque também tem um certo sentido de paciente em relação ao advérbio. Isso não é regra para o advérbio, isso é mais regra para o substantivo. E aí nós temos um exemplo com um adjetivo. Olha, esse livro será útil aos estudantes, né? Útil aí também é transitivo. Esse livro será útil. Útil a quem, né? Então, mesmo caso. As regras são essas, tá? Agente da passiva. Então, agente da passiva ocorre quando a oração está na passiva, claro. Ele, em tese, é quem faz a ação, mas ele não é o sujeito da oração. O sujeito da oração é uma outra palavra, mas quem pratica a ação é o agente da passiva, né? Então, a oração está na passiva. A oração está na passiva, ela sempre vem com... na construção foi alguma coisa, foi o verbo de, então, foi feito, foi comido, foi falado, foi dito, né? Por alguém, né? Isso, sempre tem a preposição por. Agente da oração na voz passiva quer dizer que é ele quem pratica a ação, mas não é o sujeito do verbo. A voz passiva concretiza pela regência da preposição por, tá? Então, todo o milho foi comido pelas galinhas. Então, quem é o sujeito é todo o milho, mas quem praticou a ação foi as galinhas, né? Todas as estradas foram bloqueadas pelos bombeiros. Não pelos bombeiros é o agente da passiva, porque ele está praticando a ação. Mas o sujeito na oração é todas as estradas. O prédio foi destruído pelo fogo. Então, o prédio é o sujeito, mas quem praticou a ação foi o fogo, né? Então, aí os termos acessórios, né? Quais são os termos acessórios? Ó, adjuntos adnominais, adjunto adverbial, aposto, né? Então, são os termos acessórios. Eles sempre vão estar isolados por vírgula. Sempre não, exagerei. Quando for necessário, eles podem ser isolados por vírgula. Se estiverem fora da posição. Quando é que eles estão perto na posição? Quando eles estão do lado do termo que eles modificam. Tá? É o caso dessas orações aqui. Ó. Os adjuntos e apostos funcionam como enfeites e a retirada deles não afeta o sentido essencial da oração. Isso é importante, é diferente do complemento nominal, né? Caracterizam-se por serem restritivos ou explicativos e requerem atenção ao serem pontuados. Os restritivos não são isolados por vírgula. Ó. Tá claro aí, né? Só os explicativos são isolados por vírgula. O cachorro branco latiu a noite inteira. Então, os adjuntos aí, né? Olha só. Né? Um tipo de adjunto, né? É um artigo, adjetivo-artigo, né? Branco, né? O cachorro branco. Então, branco é uma modificação para cachorro. E inteira que está modificando noite, né? Então, são adjuntos adnominais, porque estão do lado do nome, então não precisam de vírgula. O cachorro branco latiu a noite inteira. Aí nós temos a noite como adjunto adverbial, né? Latiu à noite, né? A noite inteira, adjunto adverbial. Goiânia, a capital, está seca e quente. A capital federal, né?
Aí no caso, é só a capital, que estava Brasília e eu peguei e decidi colocar Goiânia. Então, a capital é, então, restritivo, né? Porque não é qualquer. Goiânia é a capital, né? Então, por ser restritivo, ele está um aposto, por isso ele tá entre vírgulas, né? É um aposto tá entre vírgulas. E aí a cidade de Goiânia está seca e quente. Olha, de Goiânia também é um aposto, só que na forma de adjunto adnominal, né? E então, como está na posição certa, que é logo depois da palavra cidade, ele não precisa de vírgula. É isso aí, eu sou o professor Sebastião Elias Milani. Boa morte a todos.